sistema produz os jagunços. Trata-se de vincular violências como esta, afirmou o professor Nilo Batista, a uma estrutura agrária injusta e criminogênica em si mesma, enquanto produtora massiva de miséria, fome, desesperança e dor. Sob este ângulo, o pistoleiro que aluga sua força de trabalho para empreitadas de morte não deixa de ter seu lado vítima. É fácil remeter para a penitenciária uma dúzia de jagunços, obtendo-se o efeito de aplacar a indignação pública e com o intuito de legitimar as instituições. Mas é difícil, e muitas vezes arriscado, condenar o próprio sistema que reproduz esses jagunços. Portanto, é dentro dessa perspectiva que o Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio deve trabalhar os casos e sobre eles se pronunciar. Nilo se espantou ainda com outro fato. A empregada doméstica de um dos mandantes, que servia café durante a reunião que tramou o crime, conhecia Nativo. Ela era filha de um outro líder sindical cuja morte chegou a ser cogitada na mesma reunião, mas que depois foi considerada desnecessária. O advogado afirmou também ter encontrado na morte de Nativo de Natividade um casamento perfeito, em Carmo do Rio Verde, em 1986, em Goiás, Brasil, entre o domínio dos grandes proprietários e o império das autoridades públicas do poder público. A expressão mais clara desse casamento seria a participação do delegado Terra, que atuou o tempo todo tentando mascarar a verdade, tentando impedir que os culpados viessem a ser descobertos. Ele aponta ainda que o prefeito acusado de homicídio deu-se ao luxo de ameaçar uma testemunha, uma freira, e não teve sua prisão preventiva decretada, porque nesse país existem duas prisões preventivas, duas disciplinas legais, uma para os ricos e outra para os pobres. Nilo Batista concluiu que o crime está relacionado à estrutura fundiária e que Nativo foi morto enquanto ator político a serviço de uma mudança dessa estrutura, como atuante presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Carmo do Rio Verde. Concluo, prosseguiu, que a polícia local tentou impedir a apuração, pois que há elementos nesses autos apontados que o delegado de terra ia impedir a apuração. Recomendo ainda que, em casos como este, sempre seja designado um delegado estranho ao local. Acho também que a autoridade policial desses casos deve ser sempre alguém desvinculado das relações locais e que venha com equipe de fora, se possível da capital, para fazer investigações. Concluo que a justiça local enfrenta problemas para a condução do caso e sugiro a alteração do Código de Processo Penal do artigo 424, para que casos dessa natureza sejam sempre desaforados para a capital do estado. 3 questões sobre um tema polêmico. A advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha levantou 3 questões em torno da violência no campo. A primeira, que explica essa violência, seria o próprio conflito entre latifundiários e camponeses. A segunda é a prepotência do autoritarismo e da parcialidade do Estado brasileiro em favor dos interesses dos proprietários, incluindo-se o papel da polícia como um dos aparelhos repressivos do Estado. E a terceira é o elitismo e a cumplicidade do Poder Judiciário. Ela acha que os direitos reivindicados no campo dizem respeito a toda a sociedade brasileira, porque põe em discussão não só a estrutura fundiária rural, como o próprio conceito de propriedade no meio urbano. A luta pela cidadania no campo teria começado há muito. Na década de 50 tornou-se visível com as ligas camponesas. Na década de 60, o governo João Goulart, os trabalhadores conseguiram o Estatuto dos Trabalhadores Rurais, que prevê inclusive o pagamento do salário mínimo. Em 1964, veio o Estatuto da Terra, que regula timidamente o acesso à terra. E, finalmente, de 1976 a 1983, o número de sindicalizados no campo passou de 3 milhões para 8 milhões. Segundo Rosa, o campo está em mudança contínua e o que os trabalhadores rurais sindicalizados fizeram vai alterar a dinâmica de toda a sociedade brasileira. O crescimento da violência mostra que os direitos dos trabalhadores não estão sendo respeitados. Quando vemos isso, nos perguntamos: quais estratégias para que essa violência possa ser atenuada? Pois, na medida em que os movimentos sindicais continuam a crescer, a violência vai existir. Mas Rosa acha que se trata apenas de democratizar o poder judiciário. Trata-se da democratização do próprio Estado brasileiro. Com essas lideranças que temos hoje no Brasil, não dá para acreditar que as milícias dos fazendeiros, que o poder do latifundiário e dos grileiros vão ser efetivamente controlados. Esse Estado que está aí não nos permite acreditar que alguma coisa vai ser feita no campo para impedir inclusive uma situação que possa levar a uma verdadeira guerra civil. Brasil, campeão de concentração de terra. O advogado Marco Antônio Rodrigues Barbosa procurou fazer uma radiografia da situação fundiária no Brasil. Para começar, recorreu ao trecho do livro Cangaceiros e Fanáticos, de Rui Faco, que diz o seguinte:
O despotismo dos potentados rurais havia, durante séculos, relegado aos pobres do campo a condição de objetos. A classe agrária dominante via no trabalhador da terra o escravo, que o era de fato e principalmente, mesmo com a abolição, uma vez que não se processavam mudanças fundamentais e o latifúndio foi mantido com todas as prerrogativas e privilégios. O trabalhador rural continuava a ser considerado um semi-escravo. O conceito de ser humano em relação a ele não era válido para o grande proprietário. A classe dos pobres no campo achava-se à margem da sociedade constituída, e não tinha terra, nem outros bens, não detinha direitos, nem tinha sequer deveres, além daqueles de servir o senhor. Marco Antônio indignou-se diante da constatação de que, enquanto 20 proprietários detêm a propriedade de 20.291.412,4 hectares, uma área 4 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro, mais de 10 milhões de famílias de lavradores continuam sem terras próprias. Este desequilíbrio agravou-se a partir de 1964, quando, por força de incentivos fiscais e outras formas de proteção, os senhores da terra, o latifúndio nacional e estrangeiro, expandiu-se violentamente. Hoje, menos de 1% da população controla 60% das terras no país, e o Brasil é o país de maior concentração de terras no mundo, apesar de sua extensão territorial. Diante deste quadro, ele analisou a morte de nativo como um típico crime do latifúndio. De um lado, a vítima, o líder sindical, respeitado e querido pelos despossuídos. E do outro, seus executores, denunciados e não condenados, detentores de terras e contratantes de pistoleiros. Para que isso mude, torna-se necessária uma reforma agrária radical que modifique o conceito de propriedade privada, para que esse conceito de propriedade passe a ter uma nova correspondência com a função social da terra. A reforma agrária deverá trazer a desapropriação por interesse social, com a indenização das terras dos latifundiários através de títulos de dívida pública em valores que tenham como parâmetro os tributos honrados pelos proprietários, sem prejuízo das benfeitorias feitas por eles. É inaceitável que os latifundiários continuem a usufruir de benefícios tais como estradas, iluminação, canalização, pagos por cidadãos contribuintes que recolhem impostos. É fundamental que na reforma agrária entre as terras públicas e devolutas da União, e que haja concessão de direito real de uso dessas terras para os que delas necessitam para sobreviver. É preciso que as pessoas físicas e jurídicas brasileiras se sujeitem à limitação do tamanho da propriedade, sob pena de perpetuidade da injustiça e da impunidade que hoje graçam no campo e acabam também gerando as grandes desigualdades na situação habitacional das cidades, como por exemplo São Paulo, onde hoje há mais de 100 mil pessoas desabrigadas em consequência do êxodo rural.